Boa noite! Boa noite você que está chegando agora. Boa noite, Keila. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Malu. Sônia, Elô Lima Verde. Boa noite, Soraya, Gabriela. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Boa noite, Saboia Pascoal Saboia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Merivalda. Seja bem-vinda, minha prima. Boa noite, Luiz Fernando. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Cristina. Outra prima, seja bem-vinda. Adriele, Gerardo Martins, bem-vindo. T. Aguiar, sejam todos bem-vindos. Poliana. Boa noite, Wanda. Bem-vinda. Artes do Ser sempre presente. Boa noite. Rociane Diniz, querida. Bem-vinda. Antônia Ivete. Lúcia Silva. Querida Kátia Silene, seja bem-vinda. Sândia Alves. Sandy Alves, bem-vinda. Isabelle Verdosa. Olá, Sônia, você sempre aqui. Ana Patrícia. Jerusa, Priscila Diógenes, bem-vinda. Graça Dantas, há quanto tempo? Bem-vinda. Lúcia, Rosângela Rosa. Oli Queiroz, Késia, minha querida mamãe, Dona Gracinha Secundino, seja bem-vinda. Liduína Correia, Ana Lídia, Eunice, meu bolo de chocolate, ou seja, Camila, seja bem-vinda. Gabriela Costa, Alessandra Macedo, bem-vinda. Daniele Cláudio de Brito, bem-vinda, minha amiga. Fanny, Gabriel, tanta gente, vamos chegando. Estamos abrindo aqui, aguardando a entrada de mais participantes para essa live do Evangelho. Jéssica, olá Jéssica, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Fanny da Rocha, bem-vinda também. Adriano, Silvia, Luiz Escafa também sempre presente, bem-vindo. Tem nomes que eu já começo a ir reconhecendo. Rolim de Castro. Boa noite a todos vocês. Dioneide, olá Dioneide, antiga trabalhadora do JEP aqui presente. Mônica Teles. Cristine. Boa noite realmente a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos ter um excelente encontro. Possamos estar aqui numa sintonia de paz, de amor. Uma vibração muito boa, porque o mundo precisa disso. E aqui então, enquanto vocês vão chegando novos participantes, todos entrando aqui nessa sala virtual do JEP, vamos aqui dando uns avisos. Lembrando, gente, que hoje, enquanto nós estamos aqui nas sedes Piedade e Água Fria do Grupo Espírita Paulo e Estevão, está retornando a atividade presencial do ATE, que funciona todas as quartas e quintas-feiras. Quartas e quintas-feiras, às 8 da manhã ou 20 horas. Nós temos a opção de estar presencialmente no JEP, participando do estudo do Evangelho, com os trabalhadores da casa. Então, para quem não pode estar presente lá, tem essa opção aqui
apenas às quartas-feiras, agora aqui online, no @jep.oficial, a live do Evangelho. Boa noite, Sali Araújo. Prazer é meu. Boa noite, Janete, Liduína. Então, nós vamos ficar assim, Liduína, nas quartas-feiras, por tempo indeterminado, segundo a coordenação de eventos, a direção de eventos da casa, nosso querido amigo Hamilton, o Jovem, que está sempre a nos convidar, a nos convocar, intimar para o trabalho. E aviso também, gente, sexta-feira nós teremos a palestra também aqui online. A live será com o nosso amigo Délio Pinheiro. Délio Pinheiro é palestrante profissional e é também trabalhador do GEP, do Grupo Espírita Paulo e Estevão. E ele vai estar aqui na sexta-feira, às 20 horas, falando do tema renovação de atitudes mentais. Então, quem puder, se faça presente. E também temos uma palestra especial no domingo com um convidado do Pará. É o médico Alberto Almeida, do Pará, que vai estar falando o pranto bem-aventurado. Esse é o seu tema. Domingo, às 10 da manhã. Aqui também no @jep.oficial. Então, nós temos a opção das sextas às 20 horas, do domingo às 10 horas. E todas as quartas, nós temos aqui a live do Evangelho às 20 horas. Também estamos funcionando presencialmente com o GEP nas livrarias e agora o ATE voltando, com 2 opções de horário, às 8 da manhã e às 8 da noite, ou 20 horas. Vocês têm, então, várias opções de socorro espiritual, de fortalecimento espiritual nesse momento e sempre, se Deus quiser. Também, para quem deseja conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, não necessariamente se tornar espírita, mas você quer conhecer a doutrina espírita, saber quais são os princípios, até para falar mal da doutrina espírita, né? Porque para falar mal você também tem que conhecer. Então, fica o convite. Nós temos aqui o estudo doutrinário espírita que funciona dia de sábado ou dia de terça. Você escolhe. Sábado, dia 1º, pela manhã, nós temos 8 horas, o início do ESD. As inscrições são feitas no site do GEP e você pode pegar o telefone do WhatsApp aqui, o número do WhatsApp do GEP, aqui no feed do nosso Instagram, @jep.oficial. Você dá uma olhada, quando a gente terminar aqui, tem as várias postagens e entre essas postagens tem aquela que fala das matrículas no estudo doutrinário espírita. E aí você vai ver o telefone para o qual você pode discar ou enviar mensagem para fazer a sua inscrição no estudo doutrinário espírita, tá bom? Fica esse convite feito aí para todo mundo. Bem-vindos todos, Harmonia Familiar, que bom que está aqui. Helena Batista, acho que estamos já em bom número. Liduína, muito boa noite, Liduína. Sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe agora, as lives acontecerão apenas as do Evangelho, quartas-feiras. As das palestras de sexta-feira continuam. E às vezes nós teremos as palestras no domingo às 10 horas. E aí vocês vão ver sempre os anúncios. Sigam @jep.oficial, que sempre são anunciadas as atividades da casa aqui também. Essas palestras ficam gravadas. Alguém está perguntando se tem estudo doutrinário online. Sim, o estudo doutrinário, gente, será online. O ESD, por enquanto, será online, mantido na forma online. Nós ainda estamos aguardando as decisões governamentais, porque é atividade de educação, para saber como vai ser feito o estudo presencial.
Mas por enquanto, vocês podem participar. Mesmo que venha a ter o estudo presencial, o online continuará. Então você pode de qualquer lugar do mundo fazer a sua inscrição aqui no GEP para acompanhar o estudo doutrinário espírita. Fica aí o convite então para todo mundo, de todo canto, para que a gente possa se reunir aqui nessas lives, nesses encontros, nos encontros dos estudos. E vejam que interessante, né, gente? A gente tem uma crise no mundo, uma crise na saúde do mundo, e aí acontece essa modificação que é boa, através da qual o GEP pode estar em contato com todos os lares, com todas as pessoas, né? E assim cada um pode fazer o até mesmo dentro de sua casa, acompanhando as lives do Evangelho. Mas nós temos também a opção presencial retornando. E vamos começar aqui a live de hoje com uma mensagem. Uma mensagem que tem relação com o Evangelho que será abordado hoje. A mensagem, como de praxe, do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. A Rociane aqui dizendo que lá de Juazeiro do Norte participa. Isso, ótimo, ótimo. É esse o convite mesmo, é feito para todo mundo. E aqui nós vamos ler uma poesia, um soneto chamado Vida Eterna. Na vida, tudo passa na corrida, mas ela nunca passa, é vida eterna. Na terra, ante a ciência mais moderna, ela tende a tornar-se mais comprida. Vive contente, ainda que a ferida roube-te um braço, um pé, a mão, a perna. O mal nem sempre é mal quando se externa. Pode até ser um bem a própria vida. Qualquer que seja, pois, o teu presente, se estás saudável ou se estás doente, segue sem lamentar-te a tua estrada. Busca Jesus aonde quer que fores. Ninguém como ele conhece as dores, e a tua dor ante a dor dele é nada. Excelente lembrança. Se a gente lembrar que Jesus sofreu, e Jesus que não merecia passar por dor nenhuma, quem somos nós para querermos atravessar a vida sem sentir nenhuma dorzinha? Nós temos as nossas dores, as dores físicas e as dores da alma. Às vezes, muitas vezes, as duas dores juntas, de corpo e alma. Para todas as dores, porém, existe um remédio. Não que a gente deva subtrair, abrir mão dos remédios medicinais, da medicina alopática, homeopática, ou qualquer que seja a medicina da terra. Mas nós devemos acrescentar esse remédio, que é o remédio da fé. E aí você procura a fé, fortalecer a sua fé no local onde você sinta maior afinidade, na religião em que você se sente melhor, se tornando uma pessoa melhor. Aqui nós temos a opção da doutrina espírita, mas de maneira alguma nós queremos dizer que é a única opção ou a melhor opção para todos. É uma opção que se oferece, porque felizmente Deus fez todo tipo de gente. E para todo tipo de gente há muitas formas de crer. Aqui é mais uma. Então a gente vai falar um pouquinho do Evangelho de Jesus a partir da perspectiva espírita. E isso é feito nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Allan Kardec foi um professor francês no século XIX, mas o nome não é francês, é porque o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rival. E ele tinha esse nome Allan Kardec numa outra vida.
quando começou a publicar obras espíritas, adotou esse nome, para diferenciar essa etapa da sua vida da etapa anterior, em que publicava obras de pedagogia, porque ele era um respeitado pedagogo francês. Aqui nós temos várias passagens do Evangelho de Jesus interpretadas segundo a doutrina espírita. Você quer conhecer a história do Espiritismo, como surgiu o Espiritismo? Se inscreve no estudo doutrinário espírita. Aqui a gente vai falar do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, sobre a lição intitulada Fazer o Bem Sem Ostentação. Para quem não sabe, ostentação é exibição. Fazer o bem sem se exibir, sem a intenção de se mostrar. Então, essa passagem se estende a um comentário de Allan Kardec a respeito de algumas falas de Jesus. Eu vou ler aqui para vocês uma delas, que é a que está em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Disse Jesus. Então, o que será que a gente pode concluir dessa passagem de Jesus? Primeiramente, muito claramente colocado que a gente não deve fazer o bem esperando um reconhecimento daquele a quem a gente beneficia. O bem verdadeiro é feito sem esperar nada em troca. E aí Jesus adverte, quando a gente faz o bem esperando a vista dos homens, a aprovação dos outros, o elogio dos outros, quando esses veem ou elogiam o bem que a gente faz, a gente já está sendo recompensado. Mas quando a gente faz o bem tendo em vista Deus, a recompensa se dá de uma maneira muito melhor, porque é a recompensa que vem de Deus. Como é que a gente pode interpretar isso ainda mais profundamente? Aqui Kardec coloca que a gente pode interpretar tendo em vista que as recompensas de Deus são recompensas na vida eterna, ou seja, no mundo espiritual. Kardec diz que quando a gente tem em perspectiva o mundo espiritual, a gente não faz o bem esperando essa recompensa passageira aqui da terra, mas o retorno lá no mundo espiritual, porque é o retorno da eternidade, seria a paz eterna, a felicidade eterna. Mas acho que a gente ainda pode dar uma interpretação mais psicológica para essa passagem de Jesus. Vamos prestar atenção aqui também, uma interpretação espírita, né? Uma interpretação espírita psicológica. O que a gente pode pensar? Como assim? Será que assim a gente só vai ter a recompensa do bem que a gente pratica lá no mundo espiritual, depois que a gente desencarnar, depois que a gente morrer? Será que a gente também não vai estar fazendo o bem esperando algo em troca, mesmo quando a gente faz esperando lá no mundo espiritual? Não é esperar alguma coisa em troca também? E será que não é, de certa forma, também frustrante, uma vez que essa dita recompensa só vai estar do lado de lá depois que a gente morrer, sabe Deus quando?
Nem a gente quer morrer tão cedo, não é verdade, para receber essas recompensas. Então, o que será realmente essa recompensa do bem que a gente faz e que Deus pode nos oferecer? Olha, vamos lembrar que Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Deus está em nós. Deus está em todo lugar e Deus está em nós, na forma do nosso self, no nosso eu superior. Então, dentro de mim existe a centelha divina e a sabedoria divina. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, aqui em mim, no meu psiquismo, na minha mente, existe a lei de Deus. Deus gerencia a minha vida. Eu, às vezes, não me dou conta disso, porque eu não tenho conexão com o meu eu divino. Quando eu faço bem, quando eu ajo em prol do meu próximo, quando eu faço uma doação, porque eu sinto que tenho que fazer, porque eu não vejo outra opção senão ajudar, porque o bem me convida a agir, porque eu tenho um impulso de servir e de ajudar. Quando eu faço esse bem espontaneamente, porque eu necessito fazer o bem, eu entro em conexão com essa centelha divina que existe em mim. Quem me motiva é o Deus que habita em mim. É Deus em mim. E a recompensa, ela é sim espiritual, mas não precisa ser depois da morte. Ela é imediata, na alegria de fazer o bem, na alegria de dividir o que se tem, na alegria de fazer alguém sorrir. É maravilhoso quando você vê que ajuda alguém, especialmente alguém que você ama, alguém que você acredita que precisa. Então, quando uma mãe, por exemplo, para fazer uma comparação, amamenta o seu filho, ela não amamenta esperando nada em troca. Ela amamenta porque ela precisa fazer isso. Ela alimenta o seu filho porque se ela não fizer isso, ela não tem paz. Ela se sente na obrigação de fazer isso. Ela não se vê com saída. Embora ela sempre possa dizer não, e existam mães que dizem não. Mas a mãe verdadeira, a mãe que se faz no dia a dia e na presença, ela não consegue dizer não a um pedido de alimento do seu filho, a uma necessidade autêntica, real do seu filho. O bem, então, que ela faz, nem por ela é experimentado como um bem, porque é experimentado como uma necessidade. É por isso que os bons espíritos, quando encarnam e fazem o bem, e alguém elogia, eles dizem como Jesus: por que me chamais bom? Bom só Deus. Eles dizem que não estão fazendo um bem. Não é por falsa modéstia, mas é porque o bem se torna uma necessidade. No espírito mais evoluído, no espírito que está tocado ou ciente de sua centelha divina, o bem é uma necessidade vital. Ajudar é como respirar. Ele precisa fazer isso para estar em paz, para se sentir em paz. E essa é a sua recompensa. É a paz que ele sente por fazer o bem. Mas quando você faz o bem, esperando o reconhecimento de alguém, esperando que alguém veja, que alguém lhe retorne isso, depois da vida, durante a vida, seja quando for, você está colocando a satisfação não no ato em si, mas no olhar do outro. E você aí diminui um pouco o seu poder de ser feliz, percebe? Porque a sua felicidade já é jogada para o outro. Ela está na dependência do olhar do outro, do elogio do outro, do reconhecimento do outro. E você não vai se sentir em paz se não obtiver esse reconhecimento do outro.
Esse é o segredo da infelicidade. É quando você faz o que você faz, o que você quer fazer, o que você tem necessidade de fazer, esperando que o outro reconheça. Porque se o outro reconhece, ótimo, aí está a sua recompensa. Você ganhou sua recompensa. Você não está feliz por si mesmo, você está feliz porque alguém viu. A sua felicidade está fora de você. O reino de Deus, você não o percebe dentro de você. Você o percebe apenas fora de você. Mas Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando você faz o bem, esperando que esse outro olhe, se ele olha, você é recompensado. Se ele não olha, se ele não agradece, se ele não reconhece, você não se sente em paz. É difícil, não é? A gente fazer o bem sem esperar esse olhar de reconhecimento. É muito humano que a gente espere. Também a gente não precisa se condenar por essa nossa expectativa. O que é que nós vamos fazendo? Nós vamos dando as medidas. Eu entendo que uma parte de mim espera um reconhecimento do outro. Mas eu também entendo que eu preciso fazer o bem. E aí eu já vou começando a fazer uma transição. Um crescimento, um desenvolvimento em que eu altero o eixo da minha alegria de fora de mim para dentro de mim. Esse é o nosso grande desafio, trazer para dentro de mim. Dentro de mim, na minha consciência, está escrita a lei de Deus. Então, se eu estou em paz com a minha consciência, que isso seja suficiente. Isso vai ser um exercício. Não vai ser fácil a gente chegar nesse estado, não. Não é fácil. É uma luta da vida inteira. Mas é quando eu paro de precisar que os outros vejam, concordem, me aprovem, gostem de mim. Nem sempre os outros vão entender. Nem sempre os outros vão aprovar. Jesus foi crucificado pelos outros. Uma minoria estava com ele, tanto que ele foi crucificado. Mas ele estava em paz com a sua consciência. Ele estava na paz espiritual, porque ele e o Pai estavam em uníssono. Ele estava em sintonia com Deus. E é claro que nós não somos ainda como Jesus, mas nós queremos tomá-lo como modelo, queremos chegar a esse modelo. Ele para nós é o exemplo e a gente vai se esforçando para aprender a valorizar o bom gesto, o ato bom, pelo bem que ele acaba fazendo a mim e a toda a humanidade. Aí você pensa, isso não é egoístico também? Eu estou pensando no meu bem. Eu sinto o mundo através de mim. Eu sinto a vida através de mim. Quando eu quero estar bem, verdadeiramente bem, um bem-estar genuíno que não é conquistado por o que vem de fora, mas pelo que vem de dentro, o mundo está bem também para mim. Nós mesmos somos a nossa conexão com o mundo. Isso é diferente do egoísmo. Egoísmo você quer para você e não quer para os outros. Nós queremos e nós estamos bem quando os outros estão bem. Mas os outros estão me detestando. Vê o que te incomoda mesmo. É que o outro está tendo um sentimento ruim e está fazendo mal a si mesmo, ou porque você não está sendo reconhecido pelo outro? É difícil a gente fazer essa separação, mas ela é necessária. Nós vamos ver que nós nos incomodamos muito quando o outro nos vê mal. E a gente quis só o bem. Então a gente vê muito isso e começa até a mentir para nós mesmos. Por exemplo, os filhos. Eu posso agredir um filho meu, porque eu tenho poder nas mãos para isso, uma autorização cultural, social para isso. Eu agrito meu filho, eu humilho o meu filho. Não precisa bater não, eu humilho o meu filho. E eu depois digo que fiz isso por amor para educá-lo. Porque eu não suporto que o meu filho veja a minha falha. E aí eu tento maquiar a minha falha. Melhor e maior educação eu presto se eu disser, meu filho, me desculpe. Você errou,
eu devia lhe corrigir, mas eu errei, porque eu não devia ter corrigido você da forma que eu fiz. Eu agi com violência e isso está errado. Eu lhe peço desculpas por isso, porque eu também sou humano. E vai ensinando o seu filho a aprender a reconhecer-se e a entender que quando a gente erra, a gente não se torna péssimo. Você não é todo uma coisa imprestável porque você cometeu um erro e uma falha. Nem que sejam 10 erros e 10 falhas. Nós somos pessoas que falham e que acertam. E a gente reconhecer a nossa falha é como se a gente fosse um técnico. Eu reconheço a falha daquele sistema que eu estou desenvolvendo e eu agora vou melhorá-lo. Porque eu identifiquei isso. Eu não vou ficar com raiva dele. Eu não vou dizer que ele não presta mais para nada, que não tem mais nenhuma esperança nele. Eu vou tentando achar a forma certa. E é assim que a gente tem que fazer com a gente. Então aqui também no Evangelho fala-se que a pior forma de bem, de caridade, se é que a gente pode dizer isso, mas é de uma falsa caridade, porque é uma caridade, na verdade, que é uma máscara, né? Um ato falso, um ato para chamar a atenção. Na verdade, é esse o seu maior móvel, é quando a gente passa na cara. É claro que Kardec não usa esse termo, tá bom? Mas a gente sabe bem o que é passar na cara. Vocês já passaram na cara alguma coisa? Carolina, eu passo na cara, mas eu passo na cara quando a pessoa não reconhece. Pois é, amigo. Você queria o reconhecimento. E aí você passa na cara. Pois é. Aí ele diz que aí ainda é pior. Porque nem mesmo o reconhecimento dos homens você tem. Porque eu não sei se vocês já estiveram no lado daquele cuja verdade é passada na cara, né? Que alguém vem e alega pra você o bem que lhe fez. E aí você fica adorando essa pessoa, não é verdade? Não. É como se nessa hora a pessoa tirasse o valor do que ela fez, porque ela está alegando aquilo que ela fez. Então, e Kardec diz que quando a gente alega, exalta o bem que a gente fez, a gente humilha. Então eu estou meio que desfazendo o que eu fiz, humilhando o outro. E ele diz que o verdadeiro bem, o bem verdadeiro, genuíno, a gente faz de uma forma que o outro não sinta como quem está recebendo um favor, né? Que o outro se sinta respeitado. E aí a gente tem várias maneiras de ajudar. Por isso que é interessante, eu acho interessante, quem, ao invés de simplesmente dar esmola, não que não se deva dar esmola, mas é muito mais auxílio. A gente auxilia muito mais a sociedade quando a gente entra num projeto, quando a gente auxilia um projeto, né? Um projeto de ajuda às comunidades que se presta serviço, se ensina jovens a trabalharem, dá a eles alguma orientação, algum treinamento, porque aí a gente também resgata a autoestima da pessoa que passa por alguma privação, por alguma necessidade, que tem alguma limitação financeira ou alguma limitação de outra ordem. A gente tentar fazer isso sem parecer que a gente está aqui em cima e o outro aqui embaixo. Porque às vezes nós fazemos o bem, né? Nós fazemos a caridade, saímos por aí doando. Eu vou fazer um Natal, uma campanha tão maravilhoso. Mas isso a gente faz muito mais para se sentir assim um ser de luz. É muito melhor a gente estar no nosso dia a dia, não que isso não tenha valor, mas a gente está no nosso dia a dia, né, doando a nossa paciência, doando a nossa compreensão. Então a gente tem que procurar fazer por aí. Bem, gente, eu queria ver aqui o que vocês estão trazendo de contribuição, de pergunta. Dioneide, ela está trazendo: sou humano e nada o que é humano me é estranho, de Terêncio, é um dramaturgo romano, Terêncio, Dioneide. Ele traz essa frase assim: sou humano e nada humano me é estranho. Essa é uma recomendação de que a gente não se sente superior, de que a gente não deve julgar ninguém e de que a gente falha, né? Então assim, nada que um ser humano pode fazer a gente não fará, a gente não tem a capacidade de fazer. Nós podemos fazer tudo, nós temos que reconhecer isso. Nós somos capazes de ferir, nós somos capazes de magoar, nós somos capazes de mentir, e nem por isso a gente deixa de ser criatura de Deus,
de ter a nossa sementinha divina. A gente tem que estar tentando valorizar, regar as nossas boas sementes. Mas de vez em quando vai escapar uma falhazinha nossa aqui, outra acolá. Deixa eu ver, alguém diz coragem, a Aline Moreira, de ser imperfeito. Não é coragem de ser imperfeito, mais ou menos, né, Aline? Porque assim, não é nem coragem, é porque a gente, imperfeito no sentido de que imaturo, né? Que nós somos seres imaturos e nós vamos falhar. A gente tem que ter coragem de admitir, né? De reconhecer pra gente mesmo, de reconhecer que nós temos isso, né? Às vezes, quando a gente olha os erros e as falhas, os sentimentos humanos como coisas horríveis, né? Como coisas medonhas, o que é que a gente faz? A gente passa a esconder da gente mesmo esses sentimentos na gente. E quando a gente esconde da gente mesmo, a gente não os trabalha. Então, um sentimento que é execrado, inveja. Então, se a gente não reconhecer que tem inveja, cara, não tem inveja não, nenhuma. Vamos ver. Não, será que você não tem inveja de nada? De vez em quando você... Preste atenção, você nunca sai falando mal de ninguém, se é esse ser tão idôneo que nunca faz uma criticazinha e uma crítica desnecessária, sai por ali falando mal do outro, né? Será que isso não é pra você se colocar pra cima e botar o outro pra baixo? Ou você desqualifica alguém quando alguém tá elogiando? Você nunca fez isso? Presta atenção, a gente faz. A gente tem essa escorregadinha de vez em quando e você para, opa, por que eu tô fazendo isso? O que tem por trás dessa minha atitude? Né? Será que eu queria estar no lugar desse outro? Será que eu realmente não faria a mesma coisa se eu tivesse as mesmas condições? Será que no fundo, isso também não tem dentro de mim? Então a gente vai reconhecendo. Como você não acha que isso é uma coisa monstruosa, mas que isso é algo humano, aí você identifica. E se você identifica, é mais fácil de você combater, de você lutar contra essa má tendência que existe dentro de você. Mas se você não identifica, se você acha que é uma coisa medonha, horrível, que você vai ser mal se você tiver isso daqui de maldade dentro de você, aí você vai colocar isso na sombra. Isso não vai deixar de existir. Então, sentimentos ruins, inaceitáveis, tipo, você ficou com mágoa, você tem mágoa dos seus pais, aí você joga a mágoa pra sombra, porque, Ave Maria, coisa mais feia com meu pai, com a minha mãe, eu sou toda gratidão. Por quê? Você acha que seu pai e sua mãe nunca erraram? Não, mas eles erraram tentando acertar. Não, eles erraram às vezes. Porque eles são gente. Né? Eles erraram mesmo porque estavam com raiva, erraram porque são gente. E se eu sou capaz de reconhecer isso neles, eu sou capaz de reconhecer em mim também. E eu não preciso dizer que o erro foi acerto para perdoar. Eu posso reconhecer que o erro foi erro. E mesmo assim, conseguir identificar o acerto, identificar o que é bom. Assim com a gente, né? Eu identifico as minhas falhas, identifico os meus escorregões, mas também identifico os meus acertos. E pronto, também não vou ficar super valorizando o que é ruim, não. Ai, eu não presto, minha culpa é minha máxima culpa, eu sou um ser infame, terrível, um espírito, lá, 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 lá. Eu acho isso daí até uma falta de gratidão a Deus. A caridade não precisa de publicidade, diz a Isabelle. O bem ao outro nos faz tão bem quanto temos que colocar em prática. A gente tem que tentar colocar em prática, né? Fazer o bem, tentando ajudar o outro. É claro que tem aquele bem que a gente faz, agora me lembrei agora, né? Com alguém que te fez mal, aí você faz aquele bem com aquela satisfação da vingança, né? Não é disso que a gente tá falando, não. É um bem genuíno, em que você não passa na cara, em que você sente uma alegria de servir, uma oportunidade de servir. Aí o Rodrigo pergunta, e quando fazemos o bem esperando apenas se sentir feliz, essa felicidade já não seria a nossa recompensa? É isso mesmo, Rodrigo, eu tô dizendo o tempo todo isso aí, viu, Rodrigo? Você sacou. A felicidade é a nossa recompensa. Mas não é Deus que vai nos recompensar, e você acha que Deus não é o autor dessa felicidade? Deus está em nós. Quando eu faço bem, eu gero harmonia em torno de mim. Quando eu faço bem... Olha que legal, gente. Isso tem uma explicação na dinâmica dos fluidos, não é por acaso. Então isso não é porque Deus... ela fez o bem de verdade, agora eu vou dar aqui a recompensa. Ela fez o bem por mal. Não, Deus fez as leis. Isso está metaforizado na Bíblia com Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Que metáfora é essa? As leis estão aí.
Então não precisa Deus ficar aqui olhando como se fosse uma pessoa, porque aí as pessoas antropomorfizam Deus, né? Fica aqui olhando, opa, Caroline aqui fez o bem, fez de verdade, eu tô vendo, é de verdade. Porque a pessoa cria até uma persecutoriedade, é Deus que tá aqui vendo. Aí você diz pra alguém, Deus vê tudo. Deus tá em você, ele vê tudo, não é porque ele tá te perseguindo, não. Porque a sua essência tá aqui dentro de você também, Deus. Não é porque ele tá ali de olho, botuca, esperando você errar, não. Ele tá te fazendo crescer, né? É o teu impulso pro crescimento. Então, Deus está dentro de nós, está em nós. E essa satisfação que você tem quando você faz o bem é quando você entra em sintonia com a lei de harmonia. O que é que acontece? Quando você faz o bem de verdade, você sente essa alegria, né, Rodrigo? Então, a gente sente essa alegria, essa satisfação. Que legal! Ou como é bom ajudar alguém, saber que eu contribuí de alguma forma num mundo tão cheio de dor para aliviar um sofrimento. Que legal, como é bom. Então, quando você faz isso, a energia que te circunda, né, a sua emanação de energia, os fluidos, né, que emanam de você, do seu perispírito, como se você fosse uma chama de uma vela, eles refletem, eles entram em harmonia. Então, você tem uma luz linda em torno de você. E quando você tem essa luz linda em torno de você, você fica em paz, você mergulha na paz. Então, quando a gente está bem, mas um bem de verdade, a gente mergulha na paz. Quando você coloca a sua satisfação no outro, você pensa que está bem porque o outro te aprovou. Mas não, você está sempre com uma base de insegurança, de baixa autoestima. Você não é o eixo, né? O seu julgamento, a sua consciência não é o eixo dessa sua satisfação, mas o olhar do outro. Então, se o outro me desaprova, eu me desarmonizo totalmente. Então, eu não estou num ponto de equilíbrio, eu estou voltada para o outro. Então, energeticamente também eu não estou bem, né? Eu estou muito vulnerável a essa avaliação externa. Então, é por uma questão de energia mesmo. Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, porque a gente mergulha no bem, porque a gente transforma a energia. Quando você faz o bem, querendo alguma coisa em troca, tendo por base o seu orgulho, a sua insegurança, a sua baixa autoestima, essa energia ela vai refletir a essência do seu gesto. E aí você não vai estar em paz. Você não consegue adquirir essa paz. Então, a gente não precisa ficar esperando desencarnar lá no mundo espiritual. Deus vai dar essa recompensa. O mundo espiritual, gente, a vida pós-túmulo, ela é uma consequência direta da minha vida aqui. É como o amanhã. Pronto, é a mesma coisa. Eu amanhã vou ser uma consequência de eu hoje aqui. Eu tô semeando todos os dias o meu amanhã. Então, a vida após a morte, ela é apenas um amanhã. O Espiritismo desmistifica essa vida após a morte. Ela não é uma vida do fantasminha camarada. Ela é uma vida, ela é uma continuidade, ela é um contínuo da vida na carne. Apenas a gente perdeu o corpo carnal, mas a nossa consciência permanece. A nossa essência permanece. Então, nós, espíritos, permanecemos. Então, se eu vivo plantando o bem, todos os dias eu colho o bem. Mas, Caroline, eu faço o bem, só me vem desgraça. Ai, que horror, não compensa. Se você acha que não compensa o bem, porque ainda continua a acontecer desgraça na sua vida, essa é a maior prova de que o seu bem não é um bem sem ostentação. Como assim? Eu faço de coração meu bem. Gente, vamos tomar consciência da gente, né? Porque se você faz o bem sem ostentação, você está feliz por fazer o bem. E você não acha que está acima da humanidade, porque toda a humanidade sofre, só você não vai sofrer. Amigo, você está encarnado. O mundo não deixa de ser material porque você faz o bem. A economia não deixa de existir, a política não deixa de existir, os micro-organismos não deixam de existir, Covid-19 não deixa de existir porque você faz o bem. Isso tudo continua existindo aqui. É claro que quando a gente está numa energia do bem, a gente tem um sistema
de defesa funcionando melhor, mais eficiente. Mas nós ainda estamos encarnados. Então, se alguém disser assim, olha, Caroline, né? Olha você, se torna espírita, porque se você se tornar espírita, os sofrimentos acabam. Mentira. Mentira. Eu vou avisar vocês. Todo coração. Sofrimento continuará. Olha, Caroline, qual é a graça? A graça é a sua maneira de olhar para o sofrimento. Vai mudar. Você já não vai ver do mesmo jeito. E quando a gente vê diferente, tudo se transforma. Quem ama o feio, bonito, lhe parece, não é verdade? Você ama alguém que é feio, aí você se acostuma, você acha bonitinho, você acha tão lindinho, você procura nem que seja na íris do olho algo para achar bonito e botar numa poesia. Assim é a gente com o mundo. Quando a gente ama a Deus, a gente ama o mundo, ama a obra de Deus. E encontra sempre um motivo de beleza no mundo para agradecer. Obrigado, meu Deus, porque isso acontece. Porque nós temos esse problema no mundo, porque isso me trouxe para casa, porque agora eu vejo o evangelho pela internet e papapá, ppp. É mais ou menos assim. A Isabela diz que o sofrimento é uma oportunidade de aprender, é isso mesmo. É assim que a gente passa a encarar o sofrimento na doutrina espírita, né? Que o sofrimento é uma oportunidade, que a vida é uma escola. Ela diz que assistiu o filme Nosso Lar e ele dá uma noção básica da vida após morte. E só esclarecendo, gente, vocês vão ver no EJE, essa é uma noção que vem muito pela psicografia do Chico Xavier. Em Allan Kardec você vê no livro O Céu e o Inferno. A Jéssica diz, e quando você faz o bem reclamando ou com raiva? Pois é, Jéssica, pela dinâmica do fluido, já não tá aquele fluido 100%. Mas eu lhe digo uma coisa, Jéssica, é melhor fazer assim do que não fazer, não é verdade? Eu sempre digo, gente, redução de danos. Você não consegue fazer o bem ainda aí como ser iluminado, glória a Deus. Pelo menos você tentar fazer, nem que seja resmungando, tenta resmungar calado, tenta não passar na cara. Você já vai treinando. E como é que eu vou fazer isso? Ao invés de eu ficar me espremendo aqui, eu vou tentar, enquanto faço bem, tá bom, eu tô fazendo isso, eu não queria estar fazendo isso. Mas por que eu tô fazendo isso? Ah, porque senão ele não vai me deixar em paz. Porque eu quero ficar em paz. Eu tô fazendo isso em busca da paz. E aí você começa a ressignificar aquele bem que você está fazendo à força. Né? Muito bem perguntado. Pascoal Saboia dizendo, toda semana fica observando essa biblioteca. Você já viu aqui? Aqui tem muitos livros, não são os espíritas. Os espíritas, eles ficam aqui numa outra biblioteca. Mas aqui é muito livro de sociologia, filosofia, história, aqui educação, espiritualidade, é tudo que a gente gosta nessa casa. Merivalda, beijo. Graça Dantas diz, o bem faz bem. É isso mesmo, Graça, o bem faz bem. Faz bem fazer o bem. É um sentimento bom para a alma, diz a Justina. Gerardo, já percebi alguém ajudar um inimigo mais para sair de bonzinho do que para auxiliar o progresso do próximo. Acontece, Gerardo, né? Às vezes a gente faz isso também, né? Mas é melhor do que fazer o mal, já é um progresso. Agora a gente vai investir um pouco mais. Eu vou tentar ver que, na verdade, eu estou ganhando pelo ato em si. E se eu conseguir fazer esse ato procurando, né? Assim, a minha liberdade, eu compreender, enxergar o meu livre-arbítrio que eu estou fazendo porque eu quero, né? E porque eu preciso fazer isso, essa energia já vai mudando também para melhor. Gente, vamos nos aproximando. Hoje o tempo voou aqui, pelo menos assim eu senti. Só aqui que Jean Ribeiro está dizendo, nesses tempos de redes sociais e de muita ostentação, você acha que quem mostra o bem que fez perde totalmente o valor do seu gesto? Mesmo que esse gesto tenha ajudado realmente quem precisava? Eu acho que isso é da competência de cada um, da mente de cada um, né? Porque se você também deixa de mostrar o bem que fez, né? Só dizendo assim, eu não vou mostrar para eu não ficar igual aqueles que mostram, eu acho que você também está no mesmo princípio. Você está centrado no que os outros vão dizer. Então pode ser que alguém possa mostrar aí como uma forma de incentivo,
Tipo o Divaldo Franco, né? Ele mostra lá aquela instituição que ele tem para as crianças, divulga. É um incentivo também, né? Porque senão a gente vai mostrar o quê na humanidade? A gente tem que mostrar o bem também. Acho até que faz sentido a gente mostrar o bem que acontece, os órgãos que existem. E isso compete a cada um. Isso é da pessoa, ela que vai ter que avaliar, né? Será que eu estou fazendo isso realmente só por isso? Eu posso até fazer também por isso. Eu gosto desse olhar do outro. Mas eu vou checar, porque às vezes vai ter alguém que vai falar mal de mim e eu vou ficar desequilibrada por causa disso. Então é melhor não fazer. Se eu não vou aceitar uma crítica, se eu não vou aceitar um mau julgamento, então eu não vou fazer, né? Então se eu fizer, eu vou dar a cara a tapa, né? Vai vir todo tipo de retorno. Vai ter gente dizendo, olha, tá só se mostrando. Então acho que isso é muita competência de cada um. Só Deus e você sabe, né? Só sua consciência e você sabe. Você que tem que se investigar. Então eu acho que um artista, uma pessoa que faça o bem, que divulga, que mostra, talvez assim ela esteja fazendo um bem também, mostrando que é tipo a Angelina Jolie, porque, né, faz o bem e tudo. Eu acho que é uma maneira também de incentivar outras pessoas, os fãs, né? Talvez tenha o seu valor. Isso é muito da consciência da gente. Vamos então nesse momento, gente, falando em fazer o bem, em mergulhar na energia do bem. Nesse momento nós estamos fazendo o bem, né? Porque nós estamos pensando no bem. E nós somos pequenas estrelinhas no mundo, né? Nós temos luz dentro da gente. E nesse momento, como a gente está pensando em coisas boas, a gente está acendendo essas luzes. Então vamos nos imaginar nesse momento como pequenos focos de luz. E aí onde você está, esse foco de luz vai se espalhar. Então espalhe esse foco de luz. Enquanto isso, você vai sentindo a bênção dos bons espíritos. E você entra em prece e diz: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco, lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, venho a ti como estou, por isso mesmo rogo. Não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Do Espírito Maria Dolores, pela sublime mediunidade de Chico Xavier. Que nós possamos enxergar a maneira que Deus nos oferece de ajudar. Não a maneira como nós gostaríamos apenas, mas aquela maneira que nos é oferecida. Que nesse momento possamos sentir o abraço da espiritualidade. Que possamos nos entregar à sua influência benfeitora e enxergar o que nós não estamos enxergando. Que possamos ter uma noite em que possamos nos refazer do dia, entrar em contato com os nossos espíritos benfeitores
e lembrar as nossas missões, quaisquer que sejam, assumidas antes de nascer. Que essa luz que em nós brilha agora se espalhe nos nossos lares e envolva todas as pessoas que nos são caras, todas aquelas que estão perto da gente, e que nós possamos assim semear o bem no mundo a partir de agora. Que também possamos iluminar aqueles que nos querem mal, e que se a gente não conseguir perdoar, que a gente possa pelo menos não desejar o mal. Que a gente possa aqui, mergulhados nessa energia maravilhosa, renovar a nossa boa vontade para as lutas do dia a dia. Assim, cientes de que somos protegidos, nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos mais uma vez. Assim seja, meu Deus. Muito obrigada a vocês por toda a energia maravilhosa. Quando eu estou aqui, não canso de dizer, sou a primeira beneficiada. Esse evangelho me convida à reflexão, me convida à vigilância, a uma postura congruente com isso que estou falando. Então, acho que a melhor maneira que a gente tem de se melhorar é trabalhando. Que nós possamos trabalhar no bem, onde quer que nós estejamos. Fica esse convite para cada um também. É muito bom trabalhar no bem. Érica está dizendo isso. É tão gratificante fazer o bem. É isso mesmo, Érica. É muito gratificante. Agradeço a cada um de vocês. Estamos nos aproximando aqui do finzinho. O autoconhecimento é necessário para essa percepção da felicidade, pela prática do bem. Sim, Leila. Exato. Você tem que estar em sintonia consigo mesmo para experimentar essa alegria, para sentir a sua alegria, mastigar devagarinho o bem que você está sentindo. A Malu tem medo de ser chamada pela vida a ajudar uma colega que me foi desleal e acabar ajudando-a para se sentir superior. Não se preocupa com isso não, Malu. Se for por isso, desde que você não passe na cara dela, já é alguma coisa. Não se preocupa não. Não vamos também exigir da gente o que a gente não é capaz de dar. Vamos devagarinho, passo a passo. Se essa amiga aparecer e te pedir ajuda e você ajudar, já está de bom tamanho. Se você não mandar ela ir para aquele lugar, já está de bom tamanho. Não se exija muito também assim, mais do que você pode dar, não. Senão você vai estar mentindo para si mesma. Abílio, transformar o sofrimento em ensinamento. Eu vejo aqui vocês falando. Gente, muito obrigada. Outra pessoa elogiando a biblioteca. A próxima faz lá dos livros espíritas, só pra gente babar, diz a Rociane. É porque os livros espíritas não ficam num lugar aqui muito confortável pra gente fazer a live. Vai ficar muito quente pra mim. Muito obrigada, gente, por todo bem. Maria, você tá aqui. Marcos, querido Marcos Treiger, você está aqui. Muito bem, meu amor. Sali Araújo. Gente, muito obrigada pela visita de vocês aqui, pela presença de vocês, por nós partilharmos desse momento. Eu aqui sou toda gratidão. Vou me despedindo, desejando todo bem. Vitor, grande abraço para você também, Vitor, para sua família Buscapé. Muito obrigada, de coração. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos encontrar aqui quarta-feira que vem, se Deus quiser. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Tchau, tchau, gente. Até mais.